Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luana, estou indo para a sexta fase do curso de psicologia e hoje eu estou aqui para desmistificar algumas ideias erradas, né, que as pessoas ainda têm sobre a profissão de psicólogo. Quando eu sabia sobre psicologia apenas através dos memes do Instagram, né, das brincadeiras aí da internet, eu não sabia de fato muita coisa sobre a profissão de psicólogo, mas depois que eu entrei na faculdade, depois que eu entrei no curso, agora que estou indo para a sexta fase, eu já tenho uma noção muito melhor do que é a profissão de psicólogo. Então, nesse vídeo, o objetivo realmente é compartilhar com vocês informações corretas e tirar, né, do foco todos esses mitos que as pessoas ainda acabam espalhando por aí como se fosse verdade absoluta. O primeiro ponto que eu vou citar aqui, que eu já escutei diversas vezes, é: psicólogo apenas escuta. E isso é um mito, por quê? Porque a escuta dentro da psicologia, ela é uma ferramenta, não é meramente uma escuta passiva. Então a gente chama inclusive de escuta ativa, porque é uma escuta com propósito, é uma escuta com objetivo. E dentro da psicologia, existem diferentes abordagens. As abordagens são como se fosse lentes teóricas realmente, por onde os psicólogos vão basear a sua prática clínica. A gente vai ter o existencialismo, o psicodrama, a Gestalt, enfim, são uma série de abordagens. E cada abordagem da psicologia, ela vem com algumas características diferentes. Então, uma abordagem, por exemplo, ela vai ser mais ativa. Então, o psicólogo, ele vai falar tanto quanto ele escuta. Ele vai fazer intervenções com bastante frequência, ele vai conversar bastante com você, ele vai fazer bastante intervenções. Já outra abordagem dentro da psicologia, o psicólogo ele vai ficar mais contido, né? Vai ser uma abordagem mais passiva. O psicólogo vai fazer intervenções mais pontuais. Então, às vezes, a gente precisa analisar esse contexto, né? Qual é a abordagem que aquele psicólogo trabalha? Porque às vezes você vai num psicólogo que tem uma abordagem mais passiva, que de fato não vai fazer intervenções o tempo todo, que vai deixar você conversar mais, vai deixar você falar mais livremente, sem ficar ali intervindo o tempo todo, e você talvez não vai se adaptar tanto com esse formato de trabalho e vai achar que todos os psicólogos trabalham dessa forma, que todos os psicólogos agem desse jeito na prática clínica. E isso é um mito, né? Cada psicólogo vai trabalhar de uma forma, cada psicólogo vai ter uma abordagem. Então, às vezes, você sai falando por aí que psicólogo só escuta, mas é porque você foi num psicólogo que utilizava uma abordagem X, né, que trabalhava de uma forma, e isso não quer dizer que todos os psicólogos vão trabalhar dessa forma. Além do que eu mencionei, claro, né, de a escuta dentro da psicologia não ser meramente uma escuta passiva. Então, não é igual à escuta do seu familiar, à escuta do seu amigo, porque é uma escuta com objetivo, porque é uma escuta com propósito. Então, dentro da psicologia, a escuta ela é realmente aí uma ferramenta de trabalho. Outro mito que eu escuto muito por aí é: o psicólogo vai solucionar todos os meus problemas. E isso, né, é o maior balela que tem por aí, é o maior mito, porque psicologia, gente, não é receita de bolo. O processo terapêutico, ele não é uma receita de bolo. Cada história, ela é muito única, né? Cada paciente vai ter ali a sua história, que é muito particular dele, que vai ter as suas características, né, muito singulares. E o psicólogo, né, o papel do psicólogo, a sua função, não é trilhar o seu caminho por você, mas sim ajudar você a trilhar esse caminho, né? Ele vai te dar ali as ferramentas necessárias, ele vai te ajudar, mas ele não vai fazer por você. E muitas vezes as pessoas entram na terapia com essa crença, né, que o psicólogo vai resolver todos os problemas dela, que o psicólogo vai pegar ali na mão dela e vai resolver tudo por ela. Mas não é isso, né? O psicólogo vai agir com você, o psicólogo não vai agir por você. Então é muito importante a gente saber separar isso e saber, né, não acreditar nessa ideia errada de que o psicólogo aí é o detentor da sabedoria, o detentor da verdade absoluta e vai resolver todos os meus problemas. Outra coisa que eu já escutei por aí também foi: o psicólogo precisa ter passado pela mesma situação, porque aí sim ele vai conseguir me ajudar. E, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui. Quando a
gente vai num cardiologista, quando a gente vai num pediatra, a gente não cobra que esse pediatra tenha um filho para só assim ele vai conseguir ajudar o teu filho. Ou que o cardiologista tenha um problema de coração, porque aí sim ele vai ajudar você com o seu problema de coração. Estão entendendo? Então isso, na maioria das vezes, acontece apenas com a psicologia, né, apenas com a psicologia que as pessoas pensam que o psicólogo precisa ter passado pela mesma situação, porque aí ele vai conseguir te ajudar. E isso é uma ideia totalmente errada, né, gente? A gente estuda 5 anos apenas de graduação, fora especializações, mestrado, né, se você quiser continuar aí na carreira acadêmica, doutorado, então é muito tempo de estudo, né? A prática clínica, ela é pautada num trabalho ético, técnico e planejado. Então é muito importante que a gente saiba desmistificar esse mito aí que é tão difundido dentro da área da psicologia. Outro mito que eu vou citar, ele é até bem engraçado, porque, enfim, não cheguei na matéria ainda que a gente aprende a fazer isso, que é psicólogo lê mentes. Essa é uma ideia muito primitiva, onde o psicólogo ele é um mero adivinhador. E na realidade, obviamente, não é bem assim, né? O psicólogo, ele só é treinado, né? Ele tem uma prática mais para conseguir escutar, analisar e utilizar a ciência. Então, na realidade, não, o seu psicólogo, ele não lê a sua mente. E o último mito que eu vou citar aqui é: psicólogo não tem problemas. Pessoal, se fosse assim, metade das pessoas que cursam psicologia, se não a maioria, precisariam trancar o curso, porque não estariam aí atingindo, né, o requisito básico. Psicólogos sofrem, psicólogos sentem, psicólogos, na maioria das vezes, fazem terapia. Inclusive, né, durante o curso, a gente é muito orientado, né, a fazer terapia, a procurar o processo psicoterapêutico. Então, não, psicólogos não são seres de outro mundo, psicólogos também têm problemas, psicólogos são seres humanos, então acredito que a gente precisa tirar essa ideia, né, de que psicólogo é um ser supremo, que ele sabe lidar com tudo muito bem, porque sim, psicólogos são seres como qualquer outros, né? Psicólogos são seres humanos, então a vida está sempre em movimento, as coisas estão sempre acontecendo, e sim, psicólogos têm problemas, psicólogos precisam lidar com situações difíceis, e a diferença está em como eles lidam com isso, né? Eles estudam 5 anos, né? 5 anos ali, a base, né? Que são 5 anos de graduação, fora, né, todos os outros anos após a faculdade que você precisa ali se dedicar também. Então, psicólogo não é nenhum ser de outro mundo, nenhum ser supremo aí que não tem problema. Psicólogo tem problema, psicólogo sofre, sente e faz terapia. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo desmistificando ideias erradas sobre a profissão de psicólogo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de certa forma e tenha trazido mais clareza, né, para você referente a essa profissão. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.